nos leva a um tema polêmico. O intestino poroso é um dos favoritos da indústria da saúde alternativa, que pode ser tão gananciosa e mentirosa quanto sua irmã dominante, a grande indústria farmacêutica. Alegações de que a síndrome do intestino permeável seria a raiz de todas as doenças e de muitos outros males são tão velhas quanto o campo dos tratamentos alternativos. Mas só recentemente a compreensão científica de suas causas, mecanismos ou consequências se tornou mais clara. Embora a grande indústria farmacêutica tenha suas próprias falhas, poderíamos dizer que a medicina alternativa usa dois tipos de tratamentos: aqueles que não funcionam suficientemente bem para merecerem o título de remédio, e aqueles ainda não foram respaldados por evidências clínicas e científicas. Talvez uma terceira categoria de tratamento mereça ser mencionada: os que não podem ser patenteados e vendidos, como repouso e uma dieta saudável. A comunidade científica e médica desconfia do conceito de intestino permeável, que, no entanto, oferece uma explicação plausível a pacientes cansados de não obter respostas sobre fadiga persistente, dor, problemas no estômago, dores de cabeça, etc. É um diagnóstico que tanto adeptos bem informados e bem intencionados da saúde alternativa, quanto charlatões que entraram na onda podem facilmente dar aos pacientes, e cuja cura conta com um conjunto razoável de recomendações de estilo de vida. Existem até testes que os pacientes podem fazer e que, quando aplicados de maneira correta, medem o grau de vazamento, permitindo ao adepto da saúde alternativa não apenas dar uma medida do problema, mas buscar melhorias. Porém, para os médicos, poucos indícios passam pelo crivo dos departamentos de saúde e das faculdades de medicina em apoio ao conceito, e sua credibilidade permanece baixa. O site do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido desencoraja os pacientes que pretendem explorar a ideia. Os defensores da síndrome do intestino permeável, na maior parte nutricionistas e praticantes da medicina complementar e alternativa, acreditam que a mucosa do intestino pode ficar irritada e porosa como resultado de um conjunto de fatores bem mais amplo, que incluem o crescimento excessivo de fungos ou bactérias no intestino, uma dieta ruim e o uso exagerado de antibióticos. Eles acreditam que partículas não digeridas dos alimentos, toxinas bacterianas e germes possam atravessar a parede permeável do intestino e penetrar na corrente sanguínea, acionando o sistema imunológico e causando uma inflamação persistente pelo corpo. Isso, dizem, estaria associado a uma série bem mais ampla de problemas de saúde e doenças. Esta teoria é vaga e em grande parte ainda não foi comprovada. No entanto, esse ponto de vista está ficando rapidamente ultrapassado. A relutância em se alinhar com a medicina alternativa e se arriscar a perder a credibilidade talvez venha desencorajando cientistas e médicos envolvidos na pesquisa da permeabilidade intestinal e da inflamação crônica. Por medo de tirar meus leitores mais céticos de sua zona de conforto, hesito em trazer esse tema à tona num livro rigorosamente baseado em pesquisas científicas. Mas a base de pesquisas vem crescendo e os mecanismos de funcionamento vêm sendo revelados. Antes de decidir se isso é charlatanismo ou realidade, permita que eu recapitule as evidências. Tudo começou com Alessio Fasano e a zonulina. Embora sua intenção fosse aprender mais sobre as táticas de invasão do vibrião do cólera, ele acabou percebendo que tinha encontrado respostas para outro problema, bem mais próximo de casa. Na década de 1990, Fasano tinha acabado de chegar da Itália e era gastroenterologista pediátrico nos Estados Unidos. Entre seus pacientes havia crianças com doença celíaca, relativamente incomum até então. A doença nem sequer fora mencionada num grande relatório de 800 páginas sobre doenças digestivas publicado em 1994. As crianças de que Fasano vinha tratando ficavam muito mal se consumissem mesmo uma quantidade ínfima de uma proteína encontrada nos grãos de trigo, centeio e cevada, o glúten. Na doença celíaca, essa proteína provoca uma reação autoimune. As células imunológicas tratam-na como um invasor, produzindo anticorpos contra ela. Esses anticorpos também atacam as células intestinais, causando danos, dor e diarreia. A doença celíaca é uma doença autoimune muito especial. É a única cujo responsável por desencadeá-la é conhecido. Essa informação deixou os imunologistas contentes, eles já sabiam o que a estava causando. Os geneticistas também ficaram satisfeitos. Vários genes que tornam algumas pessoas mais suscetíveis à doença celíaca do que outras haviam sido identificados. Genes ruins somado a um gatilho ambiental é igual à doença, eles pensaram. Mas Fasano não estava satisfeito. Para o glúten causar a doença, precisava entrar em contato com as células imunológicas. Só que, para isso, teria que atravessar a mucosa do intestino. Pela mesma razão que obriga os diabéticos a injetar insulina, em vez de engoli-la, o glúten não é capaz disso. Simplesmente é uma proteína grande demais para conseguir passar pela parede intestinal. A descoberta da toxina do cólera, ZOT, e de seu equivalente humano, a zonulina, revelou-se a pista de que ele precisava. Mas apenas o glúten e uma série de genes ruins não são suficientes para fazer com que as pessoas desenvolvam a doença celíaca, quer tenham 8 ou 80 anos. Algo tem que deixar o glúten passar. Como sabia que as paredes intestinais ficavam permeáveis na doença celíaca, Fasano teve um palpite. Talvez a zonulina tivesse algo a ver com tudo aquilo. Ao examinar o tecido intestinal de crianças com doença celíaca e sem a doença, suas suspeitas se comprovaram. Aquelas com a doença tinham níveis de zonulina bem maiores. Sua parede intestinal estava se abrindo e deixando as proteínas de glúten passarem para a corrente sanguínea, onde desencadeavam uma reação autoimune. Atualmente, cerca de 1% da população ocidental sofre dessa doença. Os celíacos não são os únicos que têm um intestino permeável e altos níveis de zonulina. Os diabéticos tipo 1 também têm um intestino particularmente poroso, e Fasano descobriu que a zonulina estava por trás disso mais uma vez. Numa espécie de rato usado para a pesquisa da diabetes, o intestino permeável sempre antecede a doença em várias semanas, indicando que também é um estágio necessário no desenvolvimento dessa doença autoimune. Quando uma droga para bloquear a ação da zonulina foi dada aos ratinhos, isso impediu que 2/3 deles ficassem diabéticos. E quanto às outras doenças do século XXI? Será que em alguma delas também se encontram intestinos permeáveis ou níveis elevados de zonulina? Vamos começar pela obesidade. Como mencionei no capítulo 2, o ganho de peso estava associado a altos níveis de um composto químico chamado lipopolissacarídeo ou LPS, na corrente sanguínea. É como se fossem células epiteliais das bactérias. Elas mantêm as entranhas da bactéria no lado de dentro e as ameaças externas do lado de fora. Assim como as células da pele, elas também se soltam num processo constante de renovação. As moléculas de LPS revestem a superfície das bactérias gram-negativas. Trata-se de um agrupamento que tem mais a ver com a identificação e a função do micro-organismo do que com dados rígidos de espécie, gênero ou filo. Tanto bactérias gram-negativas quanto gram-positivas vivem no intestino, e nenhuma delas é inerentemente boa ou má.
Mas os altos níveis de LPS das bactérias gram-negativas encontrados no sangue de pessoas obesas são nocivos e suscitam uma pergunta: como é que eles foram parar lá? O LPS é uma molécula relativamente grande, que, sob circunstâncias normais, não é capaz de atravessar a mucosa do intestino. Mas quando a permeabilidade aumenta, ou seja, quando o intestino começa a vazar, o LPS se esgueira entre as células da parede intestinal, entrando no sangue. No caminho, acaba acionando o receptor. Os receptores, guardas posicionados para assegurar que ninguém rompa a barreira e passe para o outro lado. Sua reação ao deparar com o LPS é alertar o sistema imunológico, que libera mensageiros químicos chamados citocinas para percorrerem o corpo soando o alarme e incitando as tropas. No processo, o corpo inteiro pode ficar inflamado. Células imunológicas chamadas fagócitos inundam as células adiposas, responsáveis por armazenar a gordura, forçando-as a ficarem cada vez maiores, em vez de se dividirem em duas. Até 50% do conteúdo dessas células em uma pessoa obesa pode não ser formado por gordura, mas por fagócitos. O corpo das pessoas com excesso de peso e obesas se encontra num estado de inflamação leve, mas crônica. Além de encorajar o aumento do peso, o LPS no sangue também interfere com o hormônio insulina, provocando diabetes tipo 2 e doença cardíaca. O excesso de LPS no sangue também foi associado ao surgimento de doenças mentais. Pacientes deprimidos, crianças autistas e esquizofrênicos costumam ter intestinos permeáveis e inflamação crônica. O intrigante é que acontecimentos traumáticos, como ser separado da mãe quando bebê e perder um ente querido, podem tornar o intestino poroso. Ainda não está claro se esse é o elo biológico perdido entre o estresse e o desenvolvimento de depressão, mas, assim como no caso do eixo intestino-microbiota-cérebro, os indícios estão cada vez mais fortes. A depressão com frequência acompanha problemas de saúde, da obesidade à síndrome do intestino irritável e à acne, mas costuma ser atribuída ao tormento das próprias doenças. A ideia de que o intestino permeável leva à inflamação crônica e desencadeia problemas de saúde físicos e mentais é bastante promissora para a ciência médica. O intestino permeável pode não ser a causa de todas as doenças, menos ainda dos males políticos e sociais que alguns gostariam de lhe atribuir. Mas o conceito precisa ser repensado e renomeado em face do ceticismo que suscita atualmente. Um trabalho científico de boa qualidade sobre a importância dele na gênese de uma série de distúrbios, vem sendo eclipsado por seu passado suspeito. Obesidade, alergias, doenças autoimunes e mentais mostram um aumento significativo na permeabilidade do intestino, seguida por uma inflamação crônica. O sistema imunológico fica hiperativo e reage aos invasores que transpõem a fronteira do intestino corpo adentro, de moléculas de alimentos como o glúten e a lactose até produtos bacterianos como o LPS. Às vezes as células do próprio corpo são pegas no fogo cruzado, e o resultado disso são as doenças autoimunes. Uma microbiota equilibrada e saudável parece agir como uma força de defesa, como guardas que reforçam a integridade do intestino e protegem a inviolabilidade do corpo. Não apenas os alergênicos e as células do próprio corpo são pegos na linha de fogo, mas também certos membros da microbiota, como parece ocorrer com uma doença quase onipresente no mundo civilizado, a acne. Em nome da pesquisa científica, visitei alguns dos locais mais isolados do planeta. Grande parte de meu tempo longe da fria e úmida metrópole de Londres foi gasta em habitats e culturas totalmente diferentes da minha. Selvas onde as pessoas caçam gambás ou outros roedores para o jantar. Desertos onde o meio de transporte mais rápido é um camelo. Comunidades nômades com aldeias inteiras flutuando em balsas no mar. Em todas elas, o dia a dia é diferente da vida no meu país. A comida é capturada, morta e consumida, sem necessidade de supermercados ou embalagens. O anoitecer traz as trevas, rompidas apenas pelo lampião a óleo ou uma fogueira. Uma doença sempre vem acompanhada da possibilidade bem real de morte iminente. Existem lugares onde uma criança dormindo pode perder um olho para uma galinha. Um acidente de trabalho seria cair de uma árvore durante a coleta de mel, e a falta de chuva significaria nada de jantar. Ou seja, as refeições são o que você consegue cultivar ou capturar e a assistência médica se limita a alguma erva e uma oração. O que você não vê nos planaltos de Papua Nova Guiné, a dezenas de quilômetros da estrada mais próxima, ou nas aldeias do mar de Sulawesi na Indonésia, são pessoas com acne. Nem mesmo adolescentes. No entanto, na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, todo mundo tem. Eu digo todo mundo, e isso é quase verdade. Mais de 90% das pessoas no mundo industrializado sofreram com as espinhas em algum ponto da vida. Os adolescentes são os mais atingidos, mas nas últimas décadas parece que a acne se espalhou para além deles. Agora os adultos, principalmente as mulheres, continuam tendo acne quando chegam à casa dos 20 e dos 30, e às vezes além. Cerca de 40% das mulheres entre 25 e 40 anos ainda têm espinhas, e muitas delas nem sequer sofreram com esse problema quando eram adolescentes. A acne leva mais pessoas ao dermatologista do que qualquer outro problema de pele. Como a febre do feno, espinhas parecem parte da vida, sobretudo na adolescência. Mas se isso